Estamos ao vivo, então, galera. Boa noite, oficialmente. Quero, primeiramente, dar boa noite a quem está nos assistindo, né? Quem vai passar conosco essa uma hora e pouquinho, e que vai estar nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer a todos, quero agradecer aos convidados que prontamente, né, tanto o Eliane quanto o Onir, né, se colocaram disponível para estar conversando conosco sobre um tema que é bem importante, como diz uma colega minha, que é bem caro para o movimento negro, que é a Revolução Farroupilha. De faces pretas, lanças longas e olhares firmes de guerreiros. Podíamos sentir a energia daqueles combatentes que entraram em uma guerra com seus verdadeiros ideais, a conquista da liberdade. Lutando ao lado dos farroupilhas, foram colocados como buchas de canhão. Os habilidosos guerreiros mantiveram-se implacáveis até que o fatídico dia. No conflito, pouparam o sangue brasileiro, particularmente de gente branca. E assim foi. A história nos ensinou a referenciar outros heróis, mas na resistência e informações. Vamos construindo verdadeira versão. Temos no piquete Lanceiros Negros a patroa Araci e o patrão Centeno, e outras centenas de pessoas fazendo essa conscientização da Marcha à Chama, que clama o reconhecimento e a reparação. Isabeth Fagundes Almeida. Do que eu vou falar. Inclusive, discute aquela questão da proposta alternativa do hino rio-grandense, feita pelo nosso magistral poeta Oliveira Silveira. Mas, objetivamente, né, é importante a gente considerar que, conceitualmente, é equivocado se chamar aquilo que aconteceu no século XIX de revolução. Tem uma historiadora, a historiadora Carla Menegatti, que ela conceitua bem o que houve. Né? Ela fala que foi uma revolta. Por que ela fala que foi uma revolta? Ela fala que foi uma revolta porque a revolução carrega um conteúdo antissistêmico, né? Até pelos seus protagonistas, muito grande. E no caso da revolta farroupilha, ela foi uma revolta da elite escravagista gaúcha da época contra o império também escravagista. E havia um acordo entre eles, tanto um como o outro utilizou nas suas infantarias negros escravizados, né? E o massacre de novembro, né, foi um dos fatores centrais para se confirmar e se consolidar o acordo. Vejam só como na verdade, era uma rusga entre elites, uma revolta que envolvia a questão do preço do charque, etc., né, e os impostos, que veja a diferença de tratamento, por exemplo, dado pelo Império em relação à revolta dos malês, que foi no mesmo período na época. Né? A revolta dos malês foi duramente reprimida, né? E os seus protagonistas assassinados, né? E, no caso, os protagonistas da revolta aqui a revolta farroupilha, pelo contrário, eles foram compensados, alguns até indenizados pelos escravos que eles utilizaram, né, no esforço de guerra. Né? Então, em primeiro lugar, é importante entender isso, né? Entender que não se tratou de uma revolução, foi uma revolta e que foi capitaneada pela elite escravista gaúcha. Se existe um mito, o mito é esse de que os farroupilhas
eram anti-escravagistas. Bento Gonçalves, quando faleceu, deixou em testamento para os seus herdeiros 50 e poucos escravos. Nem Neto escapava dessa, digamos, dessa sanha, né? E quadro de Porongos foi uma infâmia. O Juremir Machado, historiador e jornalista, escreveu um livro muito bem documentado, né, sobre essa questão, sobre a questão do destino dos lanceiros negros, que foram covardemente num acordo para se sagrar o acordo e a paz de Ponte Verde. Para se sagrar esse acordo, havia o problema, que eram, para eles, que eram justamente os negros que existiam na infantaria. E a solução encontrada, né, foi essa que todos nós sabemos, que foi o massacre de Porongos, e que os sobreviventes saíram através do porto de Rio Grande e foram tornados escravos do Império, né? Vieram para o Rio de Janeiro, né? E ou seja, nós temos uma tradição muito potente, enquanto povo, para enfrentar situações, inclusive, adversas como essa, que de conjunto a gente vem passando. E a tradição, e o que os lanceiros negros e o martírio deles, o primeiro compromisso que a gente deve ter é mostrar isso para nossas crianças, para os nossos mais novos, e mostrar em conjunto o que foi a infâmia sofrida pelo nosso povo e desmistificar de vez, né, esse culto supremacista branco, racista, né, que vige há tantos anos aqui no Rio Grande do Sul. Nós não temos que comemorar no dia 20 de setembro. Como diz o mestre Telmo numa música, né, a nossa comemoração tem que ser o 20 de novembro, ou o 14 de novembro, que foi a data da infâmia, né? Então, o 20 que a gente deve comemorar é o 20 de novembro. O 20 de setembro, quem tem que comemorar são os herdeiros dos escravistas, né? Que seguem dominando, não só em Brasília, mas seguem dominando ali também na Praça da Matriz, né? Eles têm que comemorar, eles devem comemorar, né? Mas nós não. Isso também é pedagógico da nossa parte. Cabe a nós dizer a verdade, os fatos sobre a infâmia sofrida pelo nosso povo durante a revolta farroupilha, e que as promessas de liberdade se mostraram vãs. É outra lição que nós também devemos tomar, né? A liberdade ela nunca pode ser concedida. A liberdade ela deve ser conquistada, né? E o nosso povo ao nosso povo é devido reparações. E, por exemplo, ao invés de fazer homenagens, citar, etc., eles poderiam, por exemplo, estar titulando as 136 comunidades quilombolas existentes no Estado. Quer nos homenagear? Titula os 136 territórios quilombolas. Demarca as terras indígenas. Se repare os crimes que nossas famílias sofreram pela escravidão. Se repare as famílias da Restinga pela violência que sofreram na década de 60, 70, ao ser expulsas militares pelo Exército e pela própria Brigada Militar, em que as pessoas eram colocadas em caminhões e largadas na Restinga.
xinga. Eles nos devem essas reparações por esses crimes e muitos outros da história, que são crimes imprescritíveis. Muito obrigada, né, Gil? Então, em nome do teu coletivo, agradeço a ti, a cada uma e a cada um, né, que está nessa rede. Nós sabemos que estamos aqui no momento nessa tela, mas falamos para muitas pessoas, né? Já vi aí alguns comentários da Maju, que é a minha tia, o pessoal do movimento, o pessoal do coletivo, né? E amigos e familiares, e também essa rede maravilhosa que nos acompanha, né? Pessoal, eu estou falando em tempos, né, nesses tempos de pandemia, de dentro do meu terreiro, né? Sou Eliane Almeida de Souza, mas também sou conhecida como a Yalorixá Mãe Negrita, né? Mãe Negrita da Oiá. E é a partir desse lugar que eu falo, né, Porto Alegre, Lomba do Pinheiro, que eu peço licença aos nossos ancestrais, aos nossos orixás, né, que nos concedam o uso dessa palavra, né, com toda tranquilidade e serenidade, e que possa contribuir com este momento, né, que é muito forte, muito caro, como a Gil já falou para nós, as nossas questões políticas, que vai desde a questão municipal, estadual e federal. Estamos num desgoverno neste momento, né, num desmonte das políticas públicas, num retrocesso de muitas conquistas, principalmente do povo negro, mas somos resistência. E falar deste lugar, né, de resistência também é caro, né, porque eu estive lá em Pinheiro Machado, onde ocorreu o massacre de Porongos, né, a gente não trabalha isso como, né, uma questão positiva no sentido da história, mas sim foi muito sério, muito pesado, muito, muito dolorido, né? E lá nós fizemos muitas conversas com os representantes, né, do movimento, mas também com a sociedade de lá, para que entendesse um pouco essa história, né, de que ela ainda tem sido apresentada de forma distorcida, né? E como os lanceiros se dividiram em dois grupos, né, nós temos o grupo dos infantes, foram eles os mortos, e algumas pesquisas trazem 100 mortos, outras trazem 600 a 700. Então, para ter uma noção do que nós estamos dialogando aqui, né, não foi tranquila essa história, não foi fácil, e o Onir trouxe muito bem, nós somos o resultado, né, dessa história, e nos encontramos fragmentados e fragilizados dentro dos quilombos, dentro das comunidades periféricas, né, em vários rincões né, do nosso estado, e em outros estados também, né, temos dissidentes desse massacre. E então nós também não comemoramos esse dia, e nos dói, né, porque o ano passado, se todos lembram, dentro do acampamento Farroupilha, acho que tentando ajudar, né, pessoas que de repente não consultaram os ativistas, né, o movimento negro, colocaram dentro do galpão do acampamento Farroupilha um negro sendo açoitado. Quer dizer, para nós, né, é uma história de muita dor, e cada vez que a gente vê alguém, né, nessa situação, a gente retoma a nossa ancestralidade, a gente retoma nossos laços familiares e os nossos resquícios. Mas assim, eu tenho uma colega nossa, uma forte, não só invisibilidade, mas a negação da pertença. Quer dizer, quando a gente fala da lei, os professores dizem para nós que não vão trabalhar a lei, porque já trabalham o dia do índio, o dia da família, o dia das mães, dos pais, para que trabalhar o dia do negro? Então, fica no currículo, né, como um apêndice. E nós somos negros lá na escola 365 dias do ano. Nós não somos negros só no 20 de novembro, mas muito